Fala pessoal, eu sou o João Granzotti, cientista de dados e especialista em manutenção aqui na Traction, e hoje eu estou aqui para trazer para vocês, nós vamos discutir sobre os valores globais, o que eles são. Então RMS, média, pico a pico, fator de Cristo, todos esses valores estatísticos, físicos e mecânicos que são capazes de descrever o nosso comportamento vibratório e mecânico da máquina. Então vamos lá? A gente vai ver agora cada um deles e o que eles querem dizer. Começando pelo RMS. Então imagina que o seu corpo agora, a sua máquina, ela tem um eixo e ele está começando a se mover, a rotacionar. Basicamente essa rotação, a gente vai conseguir medir um deslocamento, uma aceleração e uma velocidade ali nele. Então o nosso acelerômetro, então imagina que a gente está vendo essa aceleração subir e descer no corpo. Então você pode ver que essa aceleração, ela tem um comportamento. Como é que a gente consegue descrever esse comportamento? Você chama a média desse comportamento. Se você olhar para esse sinal aí, essa ondinha, é uma senoide, você vai ver que ela não, se a gente tirasse uma média, ela ia dar zero, porque ela sempre sobe e desce na mesma proporção. E assim acontece para todos os fenômenos que são cíclicos e periódicos em proporções. Se você tentar tirar a média, você vai obter um valor que não é tão descritivo assim. É aí que entra o RMS. O que é um RMS? Ele é um artifício matemático para tirar médias de fenômenos que vão acabar dando zero, pelo comportamento da nossa onda senoidal. Então sobe e desce. Então o RMS ele é o quê? Ele é a média para uma série senoidal. O que é uma série senoidal? Um comportamento ao longo do tempo senoidal, que sobe e desce. Então você consegue saber qual que é o valor médio do seu comportamento quando ele daria zero. Então basicamente é isso. O RMS é a média para quando você tem uma senoide. Os outros dois valores que a gente tem são o de pico e pico a pico. O que são os valores de pico a pico? Agora a gente começou a observar aí no nosso exemplo que as ondinhas começaram a se somar. Então tem mais um fenômeno agora no corpo que está sendo considerado na nossa máquina. Então uma pá, alguma outra coisa que entrou. E ela está gerando uma vibração. Sempre lembrar que cada componente ele gera um fator novo na nossa onda. Ele consegue ser identificado individualmente na onda. E aí vamos imaginar que agora o nosso RMS mudou, mas a gente ainda quer entender como, que é ir além de como esse comportamento vibratório está funcionando. E entram esses dois valores, pico e pico a pico. O valor de pico, ele diz respeito ao máximo que a nossa onda está batendo, seja do lado positivo ou negativo. Então ele é o valor máximo que a onda chega considerando um módulo, ou seja, pensando que para baixo e para cima, o que a gente importa é a distância, ele é o valor de pico. O quão longe essa ondinha está indo, quão grande é a amplitude dela. E o pico a pico é semelhante, só que você considera o ponto de máximo para cima e o ponto de mínimo para baixo, ou seja, o positivo e o negativo de acordo com a sua referência. Então são esses dois valores que cada um deles está buscando descrever como a nossa ondinha, que você está vendo aí construída no gráfico, e cada vez ela vai ficando mais complexa, com cada fenômeno que entra, ela está se comportando. Então imagina quando você olha para essa onda, você não consegue comparar ela com outra, você não consegue entender, porque ela vai se tornar cada vez mais complexa. Então esses valores estatísticos eles têm a intenção de resumir uma onda muito complexa de se ver visualmente através de grandezas simples. Então você consegue comparar o RMS de uma onda com outra. Você não consegue comparar duas ondas visualmente, mas o RMS você consegue, o pico a pico você consegue, o fator de Cristo você consegue. O que é o fator de Cristo que a gente chama? É a relação entre esses picos, ou seja, esses valores de pico e pico a pico que a gente tem, com o valor RMS. Então quão agudo, quanto você vê essas subidinhas na minha onda, que você consegue ver no gráfico também. Então, basicamente, um sinal complexo seria isso que a gente está vendo na tela agora. Então, imagina que tem um monte de componentes atuando e você vai ver uma soma de várias coisas. Você consegue interpretar essa onda que está aparecendo aí agora? Não. Mas com valores de RMS, com valores de pico a pico, com valores de crest factor, você vai entender, sem precisar saber que momento exato a onda está subindo ou está descendo, ou comparar duas ondas, quais são as diferenças entre um comportamento e outro, entre um estado e outro. Então, isso são os valores globais. Que são os valores globais, no final das contas, RMS, pico a pico, crest factor, qualquer outro que você puder considerar ou vier a ter futuramente na nossa plataforma. Eles estão descrevendo uma coisa complexa de se interpretar visualmente em números. Então você vai olhar para o número e vai entender se aquilo está subindo, está descendo, está bom ou está ruim. Ele é um número, ele é um valor. E números todo mundo entende.